O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira um retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia hoje nos convida de maneira muito especial a compreender e também a entender a presença do Cristo junto de nós. Na primeira leitura nós vimos que São Paulo era criticado e muitos julgavam porque ele fazia a vontade de Deus. Ele era o sinal de Deus naquela comunidade, mas muitos não compreendiam, não entendiam. E o Evangelho vai nos trazer também Jesus também sendo criticado, porque os seus discípulos não jejuavam, como os de João, como os dos fariseus. Como São Paulo disse, não me importa se me criticam. Não me importo se me criticam, porque nem eu, se me julgam, nem eu me julgo. Só Deus pode me julgar. E ele fazia para Deus, por amor de Deus. Então ele entendia esse julgamento e compreendia esse julgamento, que ele tinha que fazer a vontade de Deus, não se importar com o que o outro falasse ou julgasse. Porque a função daquele que prega, aquele que fala, é fazer e falar aquilo que tem que ser falado. Se agradar, que bom, mas se não agradou, paciência, é isso que São Paulo fala. E Jesus também era muito criticado nesse sentido também, porque não compreendiam que Jesus veio trazer então a boa nova. Não que Jesus veio abolir lei nenhuma, pelo contrário, ele veio trazer o cumprimento verdadeiro da lei, a verdade sobre a lei que Deus tinha dado. As pessoas achavam que sabiam o que Deus queria. Quando via uma lei, achava que Deus queria isso, mas Deus queria outra coisa. Deus queria amor. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia.
Então Jesus vem trazer esse Deus de amor. Ele vem mostrar essa lição. E aí ele se justifica falando: mas eles não podem fazer jejum se, como numa festa, né? Se o noivo está lá, você não vai fazer jejum. Pelo contrário, você vai festejar. Não vai fazer jejum nenhum. E a presença de Jesus é uma festa. Como a nossa celebração é uma festa, devemos alegrarmos sempre. Toda missa ela tem que ser festiva, tem que ser alegre, porque a presença de Jesus em nós é sinal de alegria. Então Jesus fala para eles, explica para eles que Ele é o sinal da alegria. Vai chegar sim tempo de penitência, tempo de jejum, tempo que o noivo será tirado, que é o tempo quaresmal, o tempo da paixão e da morte do Cristo, mas esperando-se a ressurreição. Depois da ressurreição não tem sentido mais. De novo, se o Cristo está ali comigo, não tem sentido o jejum. É o sentido principal que Cristo fala da alegria de estar com Cristo. A alegria de nós também sermos esse sinal da presença do Cristo. É essa alegria que devemos levar aos irmãos. A alegria da presença de Cristo, mesmo nos momentos difíceis. Porque tem um momento certo para jejuar, tem um momento para cada coisa. Agora é o momento da alegria. Então Jesus nos convida a compreender que Ele é o sinal dessa alegria, que Ele veio trazer mudanças. Por isso não dá para colocar um remendo novo em roupa velha, nem colocar vinhos velhos em odres novos. Não dá. Não dá para fazer isso. Jesus veio trazer uma novidade, um novo caminho, uma nova proposta, que muitas vezes não tem como ligar com aquele esquema antigo de pensamento, de um Deus vingativo, de um Deus que castiga. Não dá mais para pensar assim. Então Jesus vem trazer um Deus de amor. Por isso também não era entendido. Mas nós como igreja devemos ser sinal de Cristo no mundo. E em vista disso, Jesus vem trazer uma novidade, mostrar um novo caminho, conforme a realidade que ele vivia. A igreja também busca, cada vez mais com o caminhar do tempo, esse novo caminho, essa novidade, essa boa nova. Por isso a igreja, se prepara então para o grande sínodo de 2023. Faz tempo que a igreja está se preparando para isso, se preparando para o sínodo, se preparando então para a igreja voltar de novo, agora ser de novo, mais uma vez, um novo sinal nesse onde tantas coisas mudaram. A igreja quer continuar sendo a resposta para todos. Então, a igreja se prepara para esse novo milênio, para esse novo sínodo, para caminharmos nesse milênio, para sermos de novo cada vez mais forte, luz e sinal do Cristo. Madre Teresa de Calcutá dizia para nós que nós deveríamos ser aquela luzinha vermelha ali, do sacrário. O que significa aquela luzinha lá piscando lá em cima? Significa para nós que Jesus está ali, dentro ali no Santíssimo, presente ali. Jesus está ali. Se a luzinha estiver apagada, eu entro na capela do Santíssimo, mas não preciso fazer genuflexão, nada. Mas se ela estiver acesa, aí sim, eu tenho que fazer genuflexão quando entrar, porque Jesus está ali. Então, Madre Teresa dizia que nós deveríamos ser essa luzinha acesa. Quando alguém olhar para você, devia dizer assim: nossa, Jesus está presente aqui nesse irmão. Que bom que seria, se nós fôssemos essa luzinha vermelha, que indicasse a presença de Cristo. E é isso que o sínodo busca. De tempos em tempo, a igreja, através dos sínodos, busca, de novo, manter essa luz acesa, do sinal do Cristo, para que todos olhem para nós como igreja, nós somos igreja, olhem para nós e digam: Jesus está presente em você.
E o tema de hoje vai nos buscar também ser esse sinal. Com Maria, né? Viver em comunhão com Deus e com o próximo. Maria, nossa mãe querida, ela viveu primeiramente isso na sua vida. Quando o anjo anunciou aquela união perfeita, quando Maria foi coberta pelo Espírito Santo e se encheu do Espírito de Deus para formar Jesus. Naquele momento, Maria estava em união plena com Deus, porque é aquela que acreditou, aquela que compreendeu que para Deus nada é impossível. E de sua prima, uma senhora idosa, estéril, estava grávida no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. E Maria acreditou. E Maria estava unida a Deus, mas essa união de Maria com Deus, ela busca também a união com o próximo. Quem que era o próximo ali? A sua prima. A gente sabe que Maria depois vai apressadamente, como está em Lucas, apressadamente a sua prima Isabel. Ela vai apressadamente servir, porque quem precisa tem pressa. Quando a gente quer ajudar alguém, tem que ter pressa, não dá para esperar. E Maria então vai apressadamente unir-se em comunhão com a sua prima. E a comunhão tão forte que Maria torna-se plena essa graça do Espírito. Ela se enche do Espírito Santo, tanto que a criança pula. Vocês sabem, né, que Maria é a única que nós celebramos o nascimento e também a sua dormição. É a única. E com ela, um outro santo também que se celebra o nascimento, o próprio João Batista. A gente falou isso um dia, eu estava falando esse tempo atrás, eu falei sobre isso. Porque é interessante, né? Maria, ela foi concebida sem pecado e nasceu sem o pecado. João não foi concebido sem o pecado, mas João nasceu sem o pecado. Porque nesse momento da graça do Espírito, quando Maria se torna plena, Isabel se torna plena do Espírito, pela saudação de Maria, a criança é totalmente purificada de seus pecados, se torna plena do Espírito também. Por isso que João salta. E João também nasceu sem o pecado original. Por isso a igreja celebra o nascimento de João também, tanto como o seu martírio, sua morte. É o único santo que se celebra, além de Maria. É o único santo que se celebra o nascimento e a morte também, por causa desse fato, dessa comunhão com Maria, ela que é plena de graça, comunhão com Isabel, tornou Isabel também plena do Espírito Santo, uma plenitude imensa. Então Maria nos convida, queridos irmãos, a esse exemplo, a viver em comunhão, kainonias, né? Comunhão, está vivendo em comunhão, comunhão na amizade, comunhão na fé, comunhão na obra de Deus, comunhão no amor de Deus. Se a gente pudesse poeticamente falar, se Deus tivesse um sobrenome, o sobrenome de Deus seria comunhão. Se Deus falasse, Deus tem sobrenome, poeticamente poderíamos dizer que Deus, o sobrenome de Deus é comunhão. Porque Deus vive numa comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma comunhão perfeita no amor. E para isso, Deus nos convida também a vivermos em comunhão para com o próximo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estarei no meio dele, diz Jesus. A necessidade da comunhão com o próximo. A necessidade de estarmos junto com o outro. Comungarmos com o outro.
Mas comunhão não é só estar junto. Comunhão é muito mais que isso. Não é só estar do lado do outro. Não é só estar aqui com o outro. Porque às vezes na igreja estamos todos juntos, mas não quer dizer que a gente esteja em comunhão um com o outro. Plenamente em comunhão. Às vezes a gente até recebe a Eucaristia, mas não quer dizer que a pessoa, infelizmente, nem todo mundo consegue ficar plenamente em comunhão com Deus. Então, o convite é para isso, estarmos plenamente em comunhão com Deus e com o próximo. Comunhão com o próximo, plenamente. Unir a nossa vida com o próximo. Estar unido. Aonde a alegria do outro também é a nossa alegria, aonde a vitória do outro também é a nossa vitória. Porque a vitória de Deus também é a nossa vitória. Nós muitas vezes nos alegramos quando um time ganha e tudo mais, mas a gente, quando o time de Deus ganha, a gente se comemora? Às vezes não. Quando o irmão se converte, quando o irmão alcança uma graça, quando o irmão testemunha a presença de Deus em sua vida, para nós também seria um momento de muita alegria, de muita festa, porque a alegria do outro tem que ser a nossa alegria. A tristeza do outro é também nossa tristeza. Eu consegui viver muito bem isso, né? Principalmente na questão da comunhão com o próximo, principalmente na dor. Estava aqui e eu tive câncer, operei e tudo mais, e fiz mais de um mês de rádio, né? E no hospital, fui em São Paulo, né? E o hospital ele tinha 4 andares para baixo, onde a rádio, geralmente a rádio são embaixo, nos subsolos. Então era 4 andares para baixo que a gente ia. Então a gente só descer já era um clima meio ruim. E lá é uma sala muito grande, tinha muitas pessoas, né? E a gente começou a viver durante um mês, mas intensamente, diariamente, esse um mês. Então a gente começa a entrar em comunhão com aquelas pessoas que estão sofrendo. E na rádio, né, quando se recebe alta da rádio, todo mundo toca um sino. Acho que muita gente já viu isso. A gente tem que tocar um sino quando a gente recebe alta. Então, quando a gente começava lá, tinha gente que estava terminando, tinha gente que estava começando, e a gente também estava começando. Então, a época de cada um terminar a sua rádio era diferente. Então, quando era o último dia do outro, a gente ficava. Se eu tivesse uma rádio às 9 horas da manhã, o outro ia fazer a sua rádio às 11 horas, eu esperava o outro, todos nós esperávamos, até o outro fazer a última rádio para ele poder tocar o sino. Porque a tristeza nos unia, a dificuldade nos unia, mas também a alegria nos unia. Então a vitória do outro era também a nossa vitória. Então quando alguém ia tocar o sino, era uma festa lá, na radioterapia. A gente fazia a maior festa lá. Porque a alegria do outro, a vitória do outro que terminou sua sessão, porque era difícil, porque muita gente entrava, muita gente saía chorando da rádio, né? E muita gente chegava chorando também, e a gente acabava conversando, consolando, e depois a gente ficava dando risada o tempo todo lá, brincando, porque a gente entrava em comunhão. Então eu percebi muito isso, até no dia que eu fui tocar o sino, eu quase quebrei o sino, né? Tanto forte que eu toquei. Aí o pessoal falou assim, nossa, falou, se eu como padre não sei tocar sino, ninguém sabe, né? Então eu tenho que tocar bem forte mesmo, tem que saber mostrar que eu sou padre e sei tocar sino. Toquei bem forte. Mas sempre é a nossa vitória. Então isso ficou muito forte. Tanto que as pessoas que fizeram rádio comigo, muitas eu tenho amizade até hoje, eu ligo, converso, rezo por elas e estou sempre em comunhão com elas também. Então esse é sinal de comunhão. Aí, nesse período, que eu comecei a compreender uma coisa que a gente ouve falar na igreja muito, e às vezes é difícil a gente compreender isso. Compreender que o meu sofrimento, eu completo o que falta a paixão do Cristo. Não que falte alguma coisa a paixão de Cristo, mas é a questão da comunhão nessa paixão do Cristo. Então o nosso sofrimento se torna também comunhão com o sofrimento do Cristo na cruz. Aí eu comecei a entender um pouco mais isso.
e compreender muito mais o que era realmente, de fato, essa comunhão. De estar com a comunhão plena em Deus e comunhão com o próximo. Então Jesus nos convida, queridos irmãos, a viver essa comunhão plena em Deus, a viver esse amor pleno em Deus, uma comunhão cheia de Deus. Então a liturgia nos convida, e a proposta do tema de hoje é justamente isso. Através dessa comunhão com Deus e com o próximo, nós nos unimos e nos tornamos sinais no mundo. Se você pegar em Atos dos Apóstolos, vai ver no começo, eles falavam assim dos cristãos que começavam, da igreja que começava. Todo mundo queria fazer parte, por isso que a igreja crescia tanto, porque eles olhavam aquelas pessoas, apesar da dificuldade, tão felizes pelo amor, pela comunhão, eles diziam: olha como eles se amam, olha como eles são felizes, também quero isso. Então isso trazia comunhão, e esses cristãos se tornavam sinais para outros encontrar o caminho de Jesus, para outros encontrar o caminho de Deus. Então é um convite especial, queridos irmãos, a vivermos essa plenitude dessa comunhão em Deus, vivemos essa comunhão no Cristo Senhor. A igreja é comunhão, ser igreja é comunhão. A igreja, ela tem esse sentido de comunhão, senão não é a igreja. A igreja não é individual, cada um consigo mesmo. É o que torna difícil, às vezes, muita gente caminhar como cristão. Porque cristão é ser comunidade, é comunhão, é unidade. Onde a alegria do outro é a minha alegria, onde a felicidade do outro é a minha felicidade. No mundo que vivemos hoje, um mundo que é marcado por ódios, a gente vê hoje pelos meios de comunicação muito ódio espalhado nos meios de comunicação. A gente vê muito, todo mundo sabe disso. Pessoas que são atacadas, crianças, jovens que são atacados pelos meios de comunicação. Há muito ódio, há muita divisão. Então nós, como cristãos, devemos cada vez mais ser sinal de verdade, de unidade, de união e de comunhão, não só com Deus, mas com o próximo. Porque o próprio Cristo vai nos falar, né? Se a gente olhar o Evangelho, diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O mandamento é esse. Jesus pegou todos os mandamentos e resumiu nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Um se completa com o outro. Porque se a gente não amar, né? E aí Jesus fala algo muito interessante: amar o próximo como a si mesmo. Então a primeira coisa, eu tenho que me amar. Uma pessoa mal amada é que nem alguém que chupa limão 24 horas por dia, está sempre azedo, né? Não ama ninguém, infelizmente não ama mesmo, né? Tem gente que não tem a capacidade de amar, infelizmente. Quer amar, mas destrói o que ama. Quer amar tanto que acaba destruindo aquele que ama, não sabe amar. Amar é um dom que é de Deus, que nós recebemos. Amar, porque Deus é amor. Então nos convida, queridos, a amar, mas amar então a Deus com o próximo. Primeiro Deus, Jesus fala para nós, né? Quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Como você vai amar? Não consegue nem amar o que você vê, vai amar o que não vê. Mas como é que eu vou conseguir amar o próximo se eu não me amar? Amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que aprender a me amar, a aprender a aceitar os meus limites, a aprender a aceitar as minhas faltas, aprender também a se perdoar, para eu poder aprender a perdoar o outro, para eu poder realmente entender os limites do outro, entender as dificuldades e os erros dos outros. Mas eu tenho que entender os meus também primeiro. Assim eu consigo amar o próximo, assim eu vou conseguir amar a Deus. Então é um convite, queridos irmãos, aprender a se amar. E a comunhão é justamente assim. Primeira coisa, eu faço comunhão comigo mesmo. Fazer as pazes comigo mesmo, estar unido comigo mesmo, entender as minhas dificuldades, entender os meus limites, entender os meus erros, me compreender.
aí sim eu vou conseguir compreender o outro, entrar em comunhão com o outro. E entrando em comunhão com o outro, eu vou conseguir entrar em comunhão com Deus. Não dá para fazer o caminho ao contrário. Não dá para entrar em comunhão com Deus, tentar entrar em comunhão com o irmão, para depois entrar em comunhão comigo mesmo. Não dá certo. Existe um caminho para ser feito. E Deus deixa bem claro esse caminho. Por isso Jesus se tornou homem, se tornou humano, para nos ensinar. A primeira coisa, a ser humano, a entender a nossa humanidade, a compreender que não somos deuses, a compreender que somos homens, mulheres, a compreender que somos humanos, mas a compreender também que somos convidados a participar, através da ressurreição, da ascensão do Senhor, também da sua divindade, participar dos céus, até aqui na terra. Então o convite é este. Esse tema me lembra muito um Salmo 133. Se vocês pegarem Salmo 133, versículo 1, vocês vão pegar lá que fala da unção, né, de Arão, que fala que o óleo que caía em seu rosto descia pela barba de Arão e descia pelo seu manto, pelas suas vestes, até os seus membros, né, descia. E aí Deus fala, né, como a colina que caía a neve, Deus derramaria toda a graça. Quem que é agora esse ungido? É o Cristo. A palavra Cristo já diz, né, o Messias, o ungido. Jesus agora é o novo ungido, ele é ungido através da ascensão, da ressurreição, ele é o ungido. E o óleo que cai da cabeça de Jesus, ele é a cabeça da igreja, esse óleo se espalha por todos os seus membros, para todos nós, essa unção. Se estamos unidos ao Cristo, que é a cabeça da igreja, se nós estamos unidos todos juntos, que somos membros de Deus, então a comunhão com Cristo, que é a cabeça, a comunhão com os irmãos, que são os membros, assim também seremos pessoas ungidas, pessoas abençoadas. Por isso eu gosto desse salmo, que fala essa parte da unção de Arão, justamente para falar dessa unção que chega até nós, os membros. Jesus é a cabeça que é ungida e nós, os membros, que recebemos também do Cristo essa unção. Por isso, queridos irmãos, pensando nisso, eu convido a todos a buscarmos de coração aberto a comunhão para com o próximo, a comunhão para com Deus. E hoje, nesse momento da comunhão, onde nós todos vamos comungar, vamos fazer uma união não só com Cristo que recebemos, mas vamos fazer a união com Cristo que todos vão receber. Uma comunhão de corpo e de alma com todos. Então na Eucaristia nós fazemos comunhão com Cristo e quando comungamos, fazemos comunhão com toda a igreja e nos tornamos um só. Pensando nisso então, convido a todos a ficarmos de pé. E confiante então nesse grande amor de Deus, nós vamos agora então colocar em Deus também a oração da comunidade.